Sejam bem-vindos a mais uma meditação diária a partir do Evangelho. Hoje, dia 9 de setembro, nós vamos meditar com um trecho que está em Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Pessoal, nós acompanhamos no Evangelho de hoje a forma lucana, ou seja, a forma como São Lucas apresenta a fala, o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças. Lá em Mateus, o sermão das bem-aventuranças, ele é mais detalhado, é mais extenso. São 8 bem-aventuranças lá. Aqui em São Lucas, esse mesmo sermão, ele é apresentado de forma mais enxuta. Só são 4 bem-aventuranças. E uma outra diferença é que aqui em Lucas, para cada bem-aventurança, nós temos um ai. Ai de vós. Essa expressão é uma expressão típica do Antigo Testamento e era muito utilizada pelos profetas. Quando os profetas iam exortar o povo, chamar o povo para a necessidade de alguma conversão, eles usavam muito essa expressão. Ai de vós, por isso, por isso, por isso. Jesus toma para si essa expressão tipicamente profética para fazer uma contraposição entre a bem-aventurança, a felicidade e os ais, que são as dores, os sofrimentos, a tristeza, a infelicidade. São 4. Os padres da igreja costumavam fazer uma ligação aqui, um vínculo, entre cada bem-aventurança de São Lucas com as virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? São 4. A temperança, a justiça, a prudência e a fortaleza. Como é que nós podemos fazer essa associação no Evangelho de hoje? Da seguinte forma: virtude da temperança. Jesus diz que, por um lado, são bem-aventurados os pobres. Por outro lado, ai de vós, os ricos. Por que os pobres são felizes à luz do Evangelho? Porque eles não são dependentes das coisas que passam. Os ricos são aqueles que são avarentos. O que é a avareza? É o apego àquilo que passa, aos bens passageiros. É achar que eu vou ter segurança na vida por causa da minha conta bancária, por conta da quantidade de dinheiro que eu tenho, porque eu tenho, um carro que chama a atenção, simplesmente por conta dos bens materiais. Os pobres são os humildes, os desapegados em Deus. São aqueles que colocam toda a sua confiança em Deus. E para o mundo eles são pobres. Eles não precisam de muitas coisas. Eles são despojados. Felizes são eles. E por que a virtude da temperança se relaciona com isso? Porque a temperança é a virtude daqueles que sabem moderar as suas paixões, os seus instintos.
O temperante é aquele que não é escravo das suas paixões. Ele não é escravo do sentir, do prazer. Ele é livre em Deus. E exatamente porque ele é livre, ele não precisa de muitas coisas materiais. Ele não precisa de muitos bens para se sentir em paz, para se sentir seguro. Sua segurança é o próprio Deus. Felizes os pobres, ai de vós, ricos. Virtude da temperança. A segunda virtude cardeal é a da justiça. Bem-aventurança. Felizes, bem-aventurados os que têm fome. Por outro lado, ai de vós que tens fartura, que tendes fartura. Ora, ter fome de quê? Ter fome daquilo que é importante. Ter fome de Deus. Ter fome da justiça, de fazer com que a vontade de Deus seja realizada. Biblicamente falando, o que é a justiça? É o cumprimento da vontade de Deus. Jesus está dizendo, felizes aqueles que colocam em prática o que Deus quer, o que Deus indica, que não ficam procurando desculpas. Por outro lado, ai de vós que já se sentem fartos, saciados, porque essa fartura que você sente é uma pura gula. Você está cheio de coisa e parece que está saciado. Na verdade, você está pesado, cheio de coisas que passam, que verdadeiramente não nutrem, que verdadeiramente não trazem vivacidade à alma. Felizes aqueles que têm fome das coisas importantes. Por outro lado, tristes, ai daqueles que já estão na fartura das coisas passageiras, aqueles que não querem saber da vontade de Deus, eles só querem se empanturrar. Felizes aqueles que não estão no centro, mas que colocam Deus e a sua vontade no centro. Ai daqueles que se saciam consigo mesmos, colocando o seu ego, o seu eu, seus interesses e seus desejos como se fossem as coisas mais importantes da vida. Isso é a virtude da justiça, dar a cada um aquilo que lhe cabe. Espiritualmente falando, dar a Deus aquilo que é de Deus. Por isso, ter sempre fome de fazer a vontade de Deus. Como diz Jesus no capítulo 4, versículo 32 do Evangelho de São João, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. É quem tem essa fome, a fome de fazer a vontade de Deus. Esse é feliz. Por outro lado, ai daquele que acha que já tem tudo, que já está saciado, que coloca o seu eu no centro e não quer saber da vontade de Deus ou coloca a vontade de Deus em segundo plano. Terceira virtude cardeal, a virtude da prudência. A virtude da prudência é agir de acordo com a finalidade mais elevada. Daí, diz Jesus, bem-aventurados os que choram. Por outro lado, ai daqueles que agora riem. O que ele quer dizer com isso? Felizes aqueles que choram, porque percebem que ainda não são santos, ainda poderiam amar mais a Deus. Aqueles que choram porque olham para a realidade, não fogem da realidade, olham para a realidade e veem que o mundo, a sociedade não está estruturada de acordo com o sonho de Deus, com o desígnio de Deus. Esse choro é bendito, aquele choro que se faz um com a lágrima derramada pelo irmão, sabendo que é o próprio Cristo que é crucificado ali. Ai desses, aliás, felizes desses que choram junto com o choro do crucificado, que são sensíveis. Por outro lado, ai daqueles que são indiferentes, que querem rir para esquecer das suas próprias misérias, para esquecer das dores do mundo, que só querem palhaçadas para passar o tempo, que vivem uma vida de passatempo. Eles são imprudentes, porque eles não estão vivendo de acordo com a finalidade mais elevada da vida humana, que é o amar e o amar sem medida. Felizes aqueles que choram porque são sensíveis diante da dor do outro. Tristes aqueles que dão um riso cheio de vazio, cheio de tristeza, um riso cheio de autossuficiência. Virtude da prudência, viver de acordo com as finalidades mais elevadas. E por fim, a virtude da fortaleza. Bem-aventurados quando vocês forem expulsos, insultados, amaldiçoados por causa do Filho do Homem. Por outro lado, ai de vós que são elogiados por todos.
O que isso tem a ver com a fortaleza? Fortaleza é a virtude, a graça de Deus de suportar a cruz com fidelidade, de suportar perseguições, tribulações, provações, de não desistir diante das adversidades. Felizes aqueles que não desistem, felizes aqueles que perseveram até o fim, que não desistem diante da cruz. Felizes aqueles que diante das provações continuam caminhando porque não confiam em si mesmos, simplesmente, mas colocam toda a sua confiança em Deus. Por outro lado, ai daqueles que só procuram elogios passageiros, que querem ser aplaudidos, que querem ter sucessos nesse mundo. Esses não colherão nada. Nós somos criados para a vida eterna, para aquilo que não passa. Do que adianta ser elogiado por coisas que passam, por coisas que não alimentam no fim das contas? Sejamos virtuosos. Deixemos que o Cristo fecunde em nós cada vez mais as virtudes da temperança, da justiça, da prudência e da fortaleza. Sejamos felizes, mas não a partir da mentalidade passageira e carnal do mundo. Sejamos felizes a partir da luz do Evangelho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.